Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham em qualquer canto desse planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa de entrevistas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma realização do NUCOM, o Núcleo de Comunicação do ICB. A gente tem os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção da Ana Carolina Guerra, a coordenação do Altamir Souza e a direção do professor Carlos Taborda, que é também vice-diretor do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, a agência de comunicação parceira do ICB na sua divulgação científica e institucional. Muito obrigado por estar aqui conosco. O nosso tema hoje do ICB em Pauta de hoje, a gente está gravando esse programa no dia 4 de fevereiro de 2025, o nosso tema aqui hoje é o quanto o consumo em excesso do sal e do açúcar pode contribuir para o aparecimento do câncer no estômago. Para conversar com a gente sobre isso, nós temos a participação da professora Maria Paula Curado. Ela é médica oncologista, chefe do grupo de epidemiologia e estatística do câncer do AC Camargo Cancer Center. Professora, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Como você disse. É uma honra para mim estar aqui com vocês no ICB em Pauta. Eu realmente estou muito feliz de poder contribuir com vocês. Eu já adianto que a contribuição é muito importante, adianto para quem está nos assistindo. O estudo, a pesquisa que a professora Maria Paula fez é muito interessante mesmo. Professora, então, para a gente ligar os motores, a que resultados chegaram essa pesquisa sua? Nós fizemos uma pesquisa que a gente chama multicêntrica, que estudou vários estados brasileiros para ver o câncer gástrico. E a gente chegou à conclusão que uma alimentação com excesso de sal e também açúcar, que são adicionados na dieta, podem gerar o aparecimento de câncer gástrico, mesmo em diferentes regiões brasileiras, que têm dietas diferentes. Quais foram os parâmetros para a realização da pesquisa, do ponto de vista, vamos chamar assim, de padrões alimentares? A gente identificou dois tipos de padrões alimentares. Um padrão alimentar, que é o padrão alimentar saudável, e o outro padrão alimentar, o padrão alimentar não saudável. Esses dois padrões alimentares têm componentes na dieta que podem levar ao aparecimento do câncer gástrico, que podem participar da carcinogênese do câncer gástrico, ou seja, podem fazer o processo de iniciação e transformação do órgão, né, em um órgão doente, um órgão com câncer. Professora, só podia dar uma esmiuçadinha para a gente do que compõe o padrão alimentar não saudável? Que tipo de alimento é esse? Os tipos de alimentos que a gente considera, que é sabido já, né, mas não é praticado, que não se deve consumir, são os alimentos que a gente chama processados, que contém sal adicionado, nitrito e excesso de açúcar. Então, são aqueles alimentos que a gente compra que já estão prontos, né, empacotados e prontos. Esse tipo de alimento, ele é enriquecido em sal, porque o sal é um conservante alimentar. E esse conservante alimentar, ele fica dentro do alimento e esse excesso de sal que a gente ingere, ele lesa a mucosa gástrica. O que é essa lesão? Ele destrói as células da mucosa gástrica e vai mudando a concentração da mucosa, que é uma mucosa mais suave, ela começa a ficar mais ácida. E essa acidificação da mucosa pode começa o processo de carcinogênese, que a gente chama iniciação. Essa iniciação depois vai para a promoção e, finalmente, o câncer aparece. Por isso que a gente tem momentos durante essa ingestão de alimentos
que a mucosa vai mudando mais rápido ou vai demorando mais. Dependendo se a pessoa muda a alimentação, ela pode até reverter aquela lesão. Então, esse é o papel. Essa é a dieta não saudável. A dieta saudável, ela contém geralmente alimentos in natura, quer dizer, naturais, que não foram conservados em nada, aquilo que você prepara de forma, você mesmo prepara, não usa aditivos, por exemplo, esses temperos que vêm pronto, isso aí é um horror, porque é puro sal, né? Então, é essa dieta que você usa, tudo natural. Então, é o arroz, o feijão, até a própria carne, mas desde que ela não seja receba excesso de sal ou molho ou muita coisa que tenha nitritos e que tenha modificadores do sabor da carne. A dieta saudável, então, ela é mais natural. É a laranja, é o suco natural. Ela não tem açúcar adicionado. A gente não pega o açúcar e coloca açúcar. Não tem açúcar adicionado. Porque esse açúcar adicionado, ele modifica a mucosa do estômago, né, e de outras partes do corpo, mas nesse estudo a gente viu no estômago que gerou o aparecimento do câncer de estômago, que é um câncer que tem uma mortalidade muito alta. Queria lembrar isso para vocês. A chance de um paciente com câncer de estômago sobreviver 5 anos é de 35%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, de 100 pessoas com câncer, 35 vão conseguir sobreviver 5 anos deste câncer. A maioria morre no primeiro ou no segundo ano. Então, é um câncer de alta mortalidade e é prevenível, porque se a gente corrigir a dieta, é possível prevenir e reduzir a chance de ter esse tipo de câncer. Quer dizer, professora, o sal, ele conserva os alimentos e estraga o nosso estômago, né? Exatamente. É uma equação tão fácil de resolver, né, professora? Agora é o seguinte, a questão de bebidas também entra, né, Sim. nesse padrão alimentar não saudável, né? Sim. E na bebida entra também a questão do sódio, né? Porque você vê que refrigerante tem bastante sódio, né? Principalmente aqueles que são zero, né? Esse é que tem mais sódio, porque é para conservar. Se você olhar a quantidade do refrigerante zero de sódio no zero e no outro normal, né? Ele tem mais, porque essa conservação, esse papel que o sal tem de manter o alimento, né, de conservar o alimento, não quer dizer que essa conservação seja ideal. É apenas para ele ser mastigável, para ele ser comível, entendeu? Mas não é a melhor. Igual quando você coloca a carne, antigamente colocava as carnes em lata, né, no interior, com gordura, e ficava guardado muito tempo. Aquela carne é uma carne ultraprocessada, só que é processada lá, é guardada meses e meses naquela gordura. Então, o comportamento nosso na alimentação, ele tem que mudar para reduzir o nosso risco do câncer gástrico e de outros tipos de doença. E essa mudança, ela diz respeito à redução da ingesta de sal, a redução de ultraprocessados e a redução também de açúcar, né? Principalmente do risco que o açúcar leva ao diabetes, à obesidade, e ele participa também da carcinogênese do câncer gástrico. Uhum. Do ponto de vista de taxa de incidência, que números que a pesquisa chegou, professora? Bom, o que a gente fez? A gente fez um estudo hospitalar. O que foi esse estudo? Acho que é importante vocês entenderem que nós estudamos pacientes de Belém, de Fortaleza, de Goiânia e de São Paulo, nesses 4 locais. O que nós fizemos? Nós entrevistamos todos os pacientes com câncer,
nessas regiões, câncer gástrico, para saber os hábitos dietéticos de dieta deles. E fizemos a comparação de como é que essa dieta poderia interferir. E, ao mesmo tempo, nós entrevistamos pessoas saudáveis que não tinham câncer para saber se eles teriam a mesma dieta dos pacientes com câncer. E, além do mais, fizemos também exames de endoscopia digestiva para ver se as pessoas saudáveis não tinham câncer. Então, esse foi o primeiro ponto, né? E o que a gente viu? Que as taxas de incidência são maiores na região norte do Brasil. Em Belém, o câncer gástrico é mais alto em Belém. Mas o tipo de câncer gástrico que tem em Belém é diferente daquele que tem aqui em São Paulo. A gente viu que lá é um tipo de câncer gástrico e aqui em São Paulo é um outro tipo de câncer gástrico. Aqui é até mais agressivo do que o que a gente encontrou lá em Belém. Então, o padrão de dieta talvez também esteja influenciando no padrão morfológico do câncer gástrico nas diferentes regiões do Brasil. Do ponto de vista de gênero, vocês encontraram alguma coisa diferente entre homem e mulher? Sim, a gente observou, isso já é mais ou menos conhecido, que em cada dois homens para uma mulher. Então, o câncer gástrico ele é mais comum no homem. E a partir da faixa etária dos 50, 60 anos, de 60 para cima é mais comum. Aqui em São Paulo, a gente viu que tem um grupo mais jovem com câncer gástrico e do tipo difuso. Então, está havendo uma mudança no padrão da doença. E essa mudança do padrão da doença, que a gente falava que o câncer gástrico era mais do idoso, ele está migrando para o mais jovem. E isso pode estar associado à dieta que foi modificada nas últimas décadas por excesso de ingestão de alimentos ultraprocessados que contêm muito sal e também o excesso de açúcar. Então, a gente acha que isso tem interferência também. A alimentação é um grande fator que interfere, que pode ser prevenível, né, para a redução do câncer gástrico. A mudança alimentar para um padrão saudável. E quais seriam assim, os tipos de câncer ou os padrões de incidência do carcinoma? Que resultados vocês chegaram? O padrão de incidência. A gente viu que os tipos de câncer mais comuns existem. O estômago é um órgão oco, né, redondo, e ele é dividido em várias partes. Mas a gente fala câncer do corpo, do estômago e câncer da cárdia, que é o câncer mais perto do esôfago. Então, esses tipos de câncer, eles variam. Aqui no Brasil, o mais comum é o câncer intestinal. Chama intestinal, mas é no estômago, gente. Não mistura. Foi a classificação que foi dada. Então, o câncer intestinal, ele é mais associado a uma infecção também do Helicobacter pylori. E a bactéria Helicobacter pylori adora sal. Então, quanto mais sal você come e tem a bactéria, a chance de você ter um câncer gástrico é maior. A gente já sabe disso. E, então, a incidência desses tumores a gente chama tipo intestinal, e tem um outro tipo de câncer que chama difuso, que toma todo o estômago de uma vez só. Então, esse é muito mais agressivo. E esse está aparecendo agora nos pacientes mais jovens, que a gente chama câncer difuso, quer dizer, pega o órgão todo. E o câncer intestinal, ele forma pequenas ilhas. E é possível, se a gente diagnostica na fase inicial, fazer uma cirurgia e retirar esse tumor e o paciente ficar curado. Isso é detecção precoce. E a detecção precoce depende muito da alimentação, do estilo de vida. E se a pessoa sentir alguma coisa, procurar atendimento. Quando muda o padrão de idade, professora, isso supõe, então, que pessoas, será aconselhável elas fazerem endoscopia, por exemplo, endoscopia digestiva alta, mais precocemente. Quer dizer, se hoje as pessoas começam a fazer, sei lá, aos 60 anos,
Se convém, então, que comece a fazer os 55, quer dizer, isso também seria um resultado da pesquisa, aconselhar a fazer, a investigar mais precocemente. Sim, isso é um ponto que a gente identificou, que pacientes têm que começar a fazer a endoscopia digestiva mais jovens, não deixar para mais tarde. E o mais importante de tudo isso é se ele é assintomático, aquela pessoa que não, eu tenho azia, vou tomar esses remédios para azia aí, entendeu? Então, evitar esse tipo de automedicação e fazer a endoscopia. Porque a endoscopia ela pode retirar as lesões pré-malignas, gente. E retirando essas lesões pré-malignas, a chance de cura é muito maior. E aí a primeira coisa que o médico vai pedir é para mudar a dieta. Vamos mudar a dieta. Vamos fazer uma dieta mais saudável, menos sal, menos açúcar e exercício, claro, né? Sempre está associado. Mas, sim, é isso. Com relação ao açúcar, você já falou que o açúcar natural dos alimentos, beleza, né? Não tem problema. Que o problema é o açúcar que vem no alimento ultraprocessado, industrializado e tal. Agora, e o açúcar que a gente introduz em casa? Eu vou fazer um doce de abóbora e vou colocar açúcar no doce de abóbora que eu vou fazer. Esse açúcar que a gente introduz em casa, ele tem a mesma malignidade do açúcar que veio do doce de abóbora que eu comprei no supermercado? Sim, é diferente. O doce de abóbora que você vai fazer na sua casa de um açúcar, você pode escolher o açúcar branco. O açúcar branco ele é ultraprocessado, gente. Então você pode usar o outro açúcar, o orgânico, o demerara, aquele mais moreninho. Você pode colocar no doce de abóbora esse daí. Entendeu? Ele não vai interferir tanto quanto o outro. Também você não vai comer o doce de abóbora inteirinho num dia. Então, isso tudo tem que ser dosado, entendeu? O consumo tem que ser dosado e procurar usar não aquele açúcar branco. É igual sal. Diminuir aquele sal branco, aquele a gente tenta não usar o máximo possível. Tá? O sal refinado, né? Refinado. Quer dizer, o sal grosso, teoricamente, seria menos... Menos. Não quero, porque não é a questão de menos também, professor. A questão de quantidade. Se você salga muito, entendeu? Tentar resolver isso. Sim. Professora, a questão de antecedentes familiares que tiveram, pai, mãe, avô, tiveram câncer de estômago. A pesquisa considerou isso? Sim. Nessa pesquisa, nós tivemos um questionário extenso. Pra você ter uma ideia, demorava 1h30. Eu pensava que as pessoas iam desistir, mas a gente conseguiu aplicar os questionários. E uma das perguntas era sobre a história familiar de câncer. Eu não estou falando na genética do câncer, se tem um gene associado ao câncer. A gente perguntou e viu que quase 25%, se não me engano, mas é mais ou menos isso, todos tinham história familiar de câncer. Essa história familiar de câncer, a gente não investigou a presença de gene. O que a gente observou que dentro da história familiar, o comportamento daquela família com a dieta e tudo isso favorece ao aparecimento do câncer na família, por causa do estilo de vida. Então, se naquela família come doce de abóbora todo dia e todo mundo come carne salgada, todo mundo, e o pai tem um câncer de estômago, isso quer dizer que se o comportamento da família é todo mundo igual, a chance de mais alguém da família ter um câncer semelhante àquele, um gastro ou um outro do trato gastrointestinal, é muito provável, por causa do estilo de vida. Sim. Ou seja, o que o pai come, o filho come, portanto, ambos estarão sujeitos, só que do pai vai aparecer antes, porque o pai é mais velho, naturalmente. Há mais tempo, né? Está mais tempo comendo aquilo. Sim. Professora, o que se aconselha agora a fazer com os resultados dessa pesquisa?
Muito bem, temos isso na mão. O que seria interessante acontecer agora? É divulgar para os órgãos públicos de saúde pública que é importante educar a população quanto à alimentação, aos excessos de sal, de açúcar. Acho que isso é muito fundamental, principalmente nas escolas e até nas famílias, nas UBS, orientar os agentes de saúde. Eu acho que nós temos que começar das bases, entendeu? Orientar nas escolas, nas agentes de saúde e espero que o Ministério possa gerar disso um programa de saúde pública de alimentação saudável para evitar o câncer, que não vai evitar só o câncer, vai evitar outras doenças associadas à ingestão desse tipo de alimento, dessa dieta não saudável. Sim, sem dúvida. É uma coisa meio incompreensível, para mim, pelo menos, que se sabendo, né, se tendo informações, o que a sua pesquisa fez, está refinando um conhecimento que já de alguma maneira existia, né? Mas que a legislação do processamento de alimentos no Brasil acaba não avançando na mesma medida em que as evidências científicas avançam, né? Hoje já existe, né, um selinho no alimento ultraprocessado, se ele é alto em teor de gordura, de açúcar e de sal, né? Ora bolas, por que então que não Não se abole, reduz? mentira. Exato, né? Opõe um teto, né, de uso de sal, de açúcar, de gordura. Como é que a senhora vê, professora, esse comportamento da legislação brasileira em relação a alimentos ultraprocessados? Eu acho que ela está caminhando lentamente, entendeu? E eu acho que existem movimentos para essa mudança, mas eu acho que vai ter muito câncer se ela não mudar mais rapidamente, não só câncer gástrico, mas outros tipos de câncer e outras doenças secundárias. Eu acho que deveria ser criado, deveria ser limitado o uso desse tipo de alimento e que o conteúdo de sal, menos no ultraprocessado, ele devia ser abandonado. Sabe? Acho que eles têm que criar um outro jeito, e eu acho que a ciência está aí para isso, para reduzir o risco de câncer nas pessoas com a ingestão desse tipo de alimento. Uhum. E o padrão alimentar do brasileiro é de muito açúcar e muito sal, né? Quando se tem a informação já, como a sua pesquisa refina ainda mais essa informação, mas assim, eu vou dizer aqui da minha experiência, né? A gente fez uma entrevista aqui há alguns meses com um professor do Instituto de Ciências Biomédicas, que ele pesquisa os efeitos do sal no cérebro. Então, o que ele encontrou? Que o sal, o sódio, como ele preferia dizer, o sódio, ele não age diretamente no coração, né? Ou nas artérias, não. Ele age no cérebro e o cérebro manda para o coração, para o sistema cardíaco, etc., as informações que conduzem para a pressão alta, para o risco de infarto, etc. E então a gente vai juntando, professor, essas informações e vai mudando o padrão, né, de alimentação. Eu hoje como bem menos sal do que eu comia há algum tempo. E o que vai acontecendo? Que é o mais importante, né? Duas coisas. Que o seu paladar vai se tornando mais refinado também, né? Mais sensível às nuances dos alimentos, né? E você valoriza a comida feita em casa, porque eu, quando vou comer num restaurante, eu sinto que a comida é salgada. As pessoas que não têm um padrão de sal baixo acham que está normal, né? Quando, na verdade, quem já reduziu o padrão de sal sente que o quanto a comida feita em restaurante é salgada. Doce, sorvete. Muito é uma coisa. Bom, enfim, professora, só para a gente caminhar para o final, a sua pesquisa tem próximos passos já previstos?
Sim, a gente tem próximos passos previstos. A gente está estudando, uma coisa que eu queria te contar, a gente está estudando os padrões alimentares específicos para Goiás, por exemplo, que tem muita alimentação com carne, a gente quer ver qual é a mediação da carne nesse processo da carcinogênese, e a gente também está estudando a questão da sobrevida desses pacientes. Será que a dieta mais saudável não dá uma melhor sobrevida, dá uma maior chance de cura para esses pacientes? Esse é o nosso próximo passo que a gente já começou, porque como nós começamos em 2017, terminamos agora em 2023, a gente quer saber o que aconteceu com esses pacientes, se eles estão vivos, qual é a qualidade de vida deles e quais são as doenças associadas a essa qualidade de vida. Muito bom. Professora Maria Paula Curado, muitíssimo obrigado. Professora, chamar a professora Dona Maria Paula, a Maria Paula, de professora, é um vício do jornalista, né? Na verdade, a caracterização ela é médica oncologista, certo? E chefe do Grupo de Epidemiologia e Estatística em Câncer do AC Camargo Cancer Center. Então, professora, muitíssimo obrigado, viu, de ter estado com a gente aqui. Eu te agradeço a paciência e a coragem de me suportar. Muito obrigado mesmo, é uma honra para mim e eu gostaria que as pessoas pensassem mais na alimentação e no risco que elas estão correndo, entendeu? Porque uma alimentação com excesso de sal e açúcar, ela é um fator de risco não só para o câncer gástrico, mas para muitas outras doenças. Muito obrigada a vocês. Obrigado. Ao nosso público ouvinte que nos assiste, o ICB em Pauta tem uma série de programas, né, no canal do ICB, sempre tratando de assuntos assim de importância grande para o bem-estar humano, para a nossa cultura científica. Então, eu os convido a pesquisar o nosso canal do ICB em Pauta no YouTube e ver que existem outros programas lá bem interessantes também. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutora Maria Paula. Obrigada, gente. Muito obrigado. Bom descanso.